Alexandre, de volta com a Ana. Na última etapa a gente estava falando aqui sobre alguns sucessos e fracassos, um pouco da nossa história. Depois que eu tive filhos, eu vejo que a minha esposa, como empresária, como mãe, e tendo que se desenvolver, porque hoje tem que estudar mais do que nunca, penso eu, já que tem conhecimento, informação à disposição, é muito complicado. Ninguém ensinou ainda, de verdade, a mulher a como lidar e como equilibrar tantos pratinhos ao mesmo tempo. O importante é que a gente está aprendendo a equilibrar esses papéis todos. E para aquelas que não estão conseguindo equilibrar, a gente aqui com a Lori vai deixar algumas dicas nos nossos próximos vídeos. E realmente equilibrar esses papéis é uma coisa bem desafiante. Eu falo isso pela minha própria experiência. E acabei optando muito por focar somente na carreira profissional. O que é um dos né? problemas que a gente vive, né? Esse desequilíbrio de enfocar somente numa coisa. Sim. Aí adivinha o que aconteceu? Casamento foi pro adorou. brejo. Não, casamento foi pro brejo, gente. Acho que vocês já devem ter visto essa história por aí em algum lugar também. Tem que ter cuidado com isso. Então, equilibrar as áreas da nossa vida, e a gente vai falar disso também, não é exatamente um desafio. Não é fácil, mas é o que nos traz a condição de ter uma vida mais tranquila, de ter uma vida mais feliz, consciente, né? Mais feliz, e de poder, de fato, cuidar da gente tanto quanto a gente cuida dos outros. Porque existe o casamento, existe a profissão, existe o eu, né? Exato. E a tendência da mulher é sempre cuidar mais do outro. Sim. Cuidar dos filhos, eu acho cuidar do marido, isso, né? cuidar do emprego, cuidar do trabalho, cuidar daquilo. É tudo muito externo. E a gente acaba deixando o interno de lado, que somos nós mesmas. Por isso, uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha jornada, a duras penas, porque muitas vezes a gente aprende com o sofrimento, com a dor, como se diz. Parece que a hora que marca é essa. A gente gostaria que fosse pelo amor, né? Mas sim, acaba sendo pela dor. Então, um dos aprendizados que eu tive ao longo da minha história foi exatamente o quanto eu vivia em desequilíbrio, enfocando muito numa coisa só. É muita coisa para equilibrar, né? Na verdade, é uma das coisas que eu já aprendi, você mesmo me passou no momento que eu fiz coach contigo. E é uma roda, a gente chama aquilo de roda da vida. Roda da vida. São inúmeros fatores, desde uma filantropia, o espiritual, o físico, a família, o sucesso de trabalho, do aprendizado, a questão financeira, uma série de coisas que basta que uma não esteja bem para começar a afetar tudo. Exato. É mais ou menos assim, não é? E o inverso também é. Basta Como assim? a gente acertar uma das áreas, começa a rebater nas demais. Exatamente. Replica em todas as Aconteceu demais. contigo? Claro. Conte-nos. Eu experimentei isso tudo, né? Por isso eu posso falar. Eu vou contar, mas eu vou só voltar um pouquinho na história. Tá. Eu morei em Uberaba, como eu falei, e de lá acabei vindo transferida para Goiânia. Eu casei de novo aqui, separei de novo aqui, aprendi muito de novo sobre relacionamento. E olha só, quando eu comecei a investir nessa carreira de coaching, eu comecei a olhar muito para mim mesmo. O coaching tem essa característica de autoconhecimento. Então eu comecei a analisar muito os meus ciclos. E é essa pergunta que eu quero te fazer e para vocês também. Faz uma reflexão. De quanto em quanto tempo as grandes mudanças na sua vida aconteceram? De 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos? De quanto em quanto tempo? Eu vejo com mudanças a parte da infância, aí chega um período de adolescência, uma grande mudança, depois é a parte que você vai para a faculdade, é isso mesmo? Exato. Depois da faculdade você tem que ter o seu primeiro emprego, casamento, grandes trabalhos, saída de uma empresa. Seria Mas de quanto em quanto tempo eu tô achando ciclos, que isso na sua fase adulta, mais ou menos? Você imagina? 4 em 4 anos, mais ou menos isso? Exatamente. Entre 3 e 4 anos é a frequência mais repetitiva, digamos assim, de ciclos das pessoas de modo em geral. Por quê? A gente está num emprego, está num relacionamento, passa por uma crise. Se você está sendo mais consciente, mais integral com os seus valores, mais alinhado com os seus valores, você passa por aquela crise e se mantém no caminho. Entendi. Mas se você não está muito alinhado com os teus valores pessoais, a crise vem e você acaba mudando tudo. Passa igual... Termina casamento, muda de emprego, avalanche. Muda de cidade, começa tudo de novo. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência da busca pela felicidade. Então o que você está me dizendo é que o gráfico de felicidade ou de sucesso, ele tem esses altos e baixos. Sim. E quem tem mais conhecimento sabe lidar melhor com isso. Enquanto tem esse período de baixa, ela transforma isso muito mais em aprendizado. E oportunidade. E novas oportunidades do que numa avalanche que sai derrubando todas as
das coisas que foram conquistadas. É mais ou menos isso. Exatamente isso. Entendi. E é aí que entra o coaching também. Foi uma das coisas que eu aprendi. Que muitas vezes, quando a gente está no meio desse turbilhão, dessa tempestade, desse tumulto de problemas, a gente não consegue enxergar o que está logo ali na frente. Isso é normal para a maioria das pessoas. E o que acontece é que a gente não enxerga porque a gente se mantém envolvido no problema, envolvido no desafio. E não consegue enxergar além, não consegue tomar uma ação, tomar uma atitude além do problema que estamos responsabiliza o problema. É por isso que eu não consigo ir à academia, é por isso que eu não consigo trabalho. Não só o problema, mas responsabilizamos os outros, o que é muito pior. Então a culpa é do marido, porque eu estou infeliz em casa. A culpa é do meu chefe, porque eu não tenho bons resultados no trabalho. A culpa é da minha rotina louca, por isso eu não consigo fazer ginástica. A culpa é dos meus filhos, por isso eu não tenho tempo para academia. Não tive oportunidade quando eu era criança, meus pais eram muito pobres. Tem demais, né? E o que essa forma pensamento faz com a gente? Nos mantém no problema. Sim. Porque o que acontece? Pra gente fazer as mudanças efetivas na nossa vida, a gente precisa assumir a responsabilidade de tudo aquilo que acontece em nossa volta, de bom ou de ruim. Porque tudo que acontece em nossa volta é consequência das nossas ações. É só um espelho. Só que, Ana, isso tudo é assim, muito lindo, em todos os livros de autoajuda, em todos os programas de televisão. E o que eu percebo é que as pessoas muitas das vezes sabem disso, concordam com isso, mas ainda assim não conseguem fazer nada. Elas sabem que elas não devem responsabilizar as pessoas, mas ainda assim o inconsciente, alguma força diz, mas é sim, culpa o trabalho. Dizem no livro lá que a gente tem que fazer alguma coisa, mas como que eu posso fazer alguma coisa? Olha na situação, não tem jeito de fazer nada. Eu percebo isso muito na minha rotina. É mais ou menos assim? Exatamente. Com todo mundo que você já trabalhou? É o mais comum, eu também já passei por isso, e de vez em quando ainda passo, somos normais, né? Então é interessante ver isso. Então você passa, legal que você aprendeu com todas essas questões emocionais, e ainda assim existe divórcio, existe dificuldades no trabalho, a crise econômica ela também te afeta. Ainda assim existem recomeços, Alexandre.